2K nativo, FreeSync 2.0, HDMI 1.0, taxa de latência dinâmica. Eu não estou falando de nenhuma GPU no mercado ou de qualquer novo console que vá existir. Estou falando do Xbox One X e o Xbox One S. Fala galera do Geek, eu sou o Gotcos e você está no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no thumbnail, também já viu falando que nós vamos falar aí das novas tecnologias que estão sendo implementadas na futura atualização do Xbox One X. Nós aqui como Alpha Tester já recebemos essa atualização, testamos bastante aqui e vou mostrar para vocês aqui a minha experiência com essas atualizações e principalmente vamos explicar o que modifica no Xbox One X. Uma grande atualização aí vindo a caminho, principalmente para quem estava aguardando aí para a utilização mais específica com monitores. Estamos chegando aí com 2K nativo, com FreeSync. O que isso representa? E os 120 Hz, será que jogos vão andar nessa frequência? E a tal latência dinâmica, baixa latência dinâmica? Afinal de contas, como eu vou utilizar isso? Tá tudo escrito bonitinho na especificação HDMI 2.1, que agora também tá vindo com o Xbox One X. Você é dono do Xbox One X ou do Xbox One S, fica aí que você vai adorar. Não é dono ainda, fica aí também que você vai adorar e pode adquirir eles no nosso parceiro, Game Center Paulista. Fala que veio do canal e já leva aquele desconto maneiro. Os links estão na descrição. E também deixa o seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo. Porque para ajudar o canal a continuar fazendo cada vez mais conteúdos para você. Nós explicamos tudo de tecnologia de A a Z para aperfeiçoar a sua experiência de jogo. Desde meados de 2017, quando já existia um protótipo aí do Xbox One X, que na época era apelidado apenas de Project Scorpio, ele já foi informado que viria com HDMI 2.1 e viria com algumas features. Já tinha presente em sua tecnologia FreeSync da AMD, a gente já vai explicar para você o que é direitinho. No entanto, desde o lançamento do console, nada foi muito informado e ficou meio que nas traças. Agora a Microsoft voltou com força e deu aí uma explicação bastante plausível porque ainda não tinha homologado seus serviços, porque até então o Xbox One X ainda não é um dispositivo HDMI 2.1. Para que ele passe a ser oficialmente dispositivo HDMI 2.1, ele tem que funcionar todos os serviços protocolados para o HDMI 2.1. E isso não precisa que você troque o console. A Microsoft consegue aí aprimorar esse serviço através de atualizações de firmware, como ela fará agora. E para isso ela está vindo aí com todas as funcionalidades presentes dentro do HDMI 2.1. Perceba que o Xbox One X não está fazendo uma atualização para o Xbox One X, ele está fazendo uma atualização para se adequar à normativa da HDMI Alliance, que descreve que para que você tenha HDMI 2.1, você tem que ter uma série de serviços que estão entrando agora no console. E não é só para o Xbox One X, todos os serviços que nós falarmos aqui também tem validade para o Xbox One S. É óbvio, é claro, é lógico, o aproveitamento e melhor fluidez e totalidade das funcionalidades você vai adquirir somente no Xbox One X. Uma das principais features embutidas nessa atualização e que vai aproveitar aí muito bem o console, principalmente para quem quer uma experiência mais imersiva, com monitores de baixa latência e com FreeSync, é exatamente o que eu falei, o próprio FreeSync. A partir da próxima atualização, o Xbox One vai vir embutido com a tecnologia. E o que isso representa? Antes, primeiro, você tem que saber o que é FreeSync. A gente já fez um vídeo sobre isso no canal, o link tá na descrição, mas eu vou especificar novamente aí para que você não tenha dúvidas. FreeSync é uma tecnologia criada pela AMD, a mesma fabricante do chip de GPU e CPU presente no Xbox One X e no S, e também é presente aí em várias GPUs do mercado. Ela também recentemente fez o lançamento da linha Ryzen segunda geração, que você pode acompanhar também aqui no canal. A AMD é a parceira do Detonando Geek. O FreeSync ele vem para corrigir um problema que existe na renderização de um game, que é chamado screen tearing. Ele é um problema gerado pela GPU na entrega ao monitor ou televisão. Por quê? Porque a GPU é um componente que faz uma entrega de FPS, ou seja, de quadro dinâmica. Então, ora ela está entregando 60, ora ela pode ter uma queda quando ela for forçar a trabalhar mais pesadamente. Já o monitor ou televisão trabalha com taxas fixas, 30, 60, 120 Hz. Então, se a placa entrega menos ou a mais que isso, o monitor tende a gerar o screen tearing, que é o que? Uma sobreposição de imagem um sobre a outra, provocando um risco vertical na tela. Ou seja, nem terminou de apresentar um quadro, já chegou outro. Ou o quadro já tinha saído, era preciso ter enviado outro e a GPU
GPU se atrasou, e aí você vai ficar com o quadro antigo e o novo, o que é extremamente horrível, principalmente para quem joga com monitores. Para quem joga com televisão, o problema não afeta tanto, porque geralmente usuários de televisão ficam a uma certa distância, e o processo é tão rápido que às vezes o seu olho pode não identificá-lo. A galera que joga em monitor, tanto console quanto PC, na frente do monitor você consegue visualizar assim o turn. Alguns jogos são mais otimizados que isso, outros menos otimizados. Até existe uma solução dentro do jogo, chama-se V-Sync, que é o que faz com que a sua GPU atrase o quadro. Isso ajuda o problema, mas não resolve, e ainda impede a sua GPU de trabalhar mais rápido, ou seja, você está segurando o poder de carga dela. Então, se você libera o V-Sync, que é uma solução do jogo, você pode aumentar aí a taxa de quadros. Enfim, além desse problema de sincronia vertical, também é nítido quando você trabalha em resoluções variadas, quando tem um aumento e uma queda. Então é perceptível, você sente a queda acontecendo. Vamos supor que você está numa cena onde você está entregando 60 quadros aí por segundo. De repente vem um efeito de iluminação e a GPU do console não conseguiu aguentar aí os 60 quadros do segundo e ela diminuiu para 45. São 15 quadros a menos, ou seja, você vai sentir um lag na tela. O FreeSync, além de impedir o vertical, ele também vai aliviar essa sensação de quadros caindo na tela, utilizando uma técnica que adequa quadros enviados e futuros quadros para que você não visualize a taxa caindo e aumentando significativamente. Isso parece besteira, mas FreeSync é aquele tipo de tecnologia que depois que você se adequa e conhece ela, você não consegue viver sem. Eu posso garantir absolutamente para vocês, eu tenho um monitor FreeSync aqui faz algum tempo, e também a gente tem aqui placas da AMD que já vem com essa tecnologia FreeSync. E com FreeSync e sem FreeSync a diferença é abrupta sim, ou seja, na experiência de jogo realmente faz uma diferença e vai valorizar bastante aí a sua experiência de game. No entanto, isso não é só flores, parece legal, parece bacana, mas isso não é para todos, é uma exclusividade para quem quer FreeSync, porque sua televisão ou monitor tem que ser compatível com a tecnologia. Atualmente no mercado, pelo menos eu não conheço nenhuma televisão que já venha com FreeSync, pelo menos não no Brasil. Já monitores, nós temos aí repletos monitores gamers. Um problema do FreeSync é que são monitores gamers de baixa latência que vêm com vários recursos que talvez o Xbox One X não vá aproveitar, porque ele não tem a mesma funcionalidade de PC. Então, o preço dos monitores com FreeSync são um pouquinho mais elevados do que um monitor convencional, sim. Outra coisa que você tem que ficar ligado quanto ao FreeSync é que o monitor tem que vir com FreeSync na porta HDMI. Muitos monitores para PC vêm com DisplayPort, que é o padrão de conexão para PC Gaming. No entanto, no FreeSync, para funcionar no seu Xbox, você tem que colocar na porta HDMI. E não é todo monitor que coloca FreeSync na saída HDMI, às vezes colocam só no DisplayPort. E o suporte FreeSync 2 tem uma diferença em relação à primeira versão, que é o que? O HDR. Então, se você está com um monitor 4K e você quer utilizar FreeSync e HDR, você vai ter que utilizar com o FreeSync 2. Mas quando você fala de monitores, a coisa muda de quadro e existe variações de resolução. Por exemplo, essas funcionalidades que eu estou falando de FreeSync para vocês é muito presente em monitores de 2K. 2K, para quem não sabe, ele é uma resolução muito bem aceita na comunidade PC Game. Então, monitores de 2K tem bastante no mercado e o preço deles acaba sendo mais acessível. Monitores de 2K também já tem bastante no mercado com a tecnologia FreeSync. Igual o nosso aqui, que a gente fez testes aqui no canal, que eu estou utilizando aqui o monitor da ASUS, MG279Q, também enviado pra gente através da AMD. Aí um abraço, galera da AMD, que ajuda nas análises do canal. Ok, então já tá explicado por que a Microsoft implementou 2K nativo. Ou seja, agora o Xbox One X, e eu posso falar porque eu testei, tem 2K nativo. Ele trabalha no Super Sampling, ou seja, a resolução está trabalhando por 4K, diminui para 2K e funciona muito bem. Antes eu tinha um problema quando eu liguei nesse monitor meu de 2K, que eu já tinha ele, e eu liguei ele no Xbox One X. E o que aconteceu? Ele abriu apenas em Full HD. Então era um Super Sampling de 4K para Full HD que aumentava para 2K, fazendo com que eu tivesse esse remilhamento enorme. E eu posso dizer categoricamente que ficou muito bom a experiência de jogo, e ainda mais com FreeSync. Como o monitor tinha FreeSync, eu utilizei com alguns jogos que eu já tinha percebido que em monitor tinha screen tearing, que era Forza 7, eu joguei com Assassin's Creed Origins, eu joguei Titanfall 2, ficou extremamente mais suave a taxa de atualização na tela e eu não percebo as variações e quedas. Ok, a Microsoft embutiu o FreeSync 2.0, ela também colocou resolução de 2K para a galera ter experiência em monitores 2K, também ela implementou para se enquadrar na especificação
especificação 2.1 HDMI 120 Hz no console. E o que isso significa? Significa que televisores e monitores com a capacidade de mais de 60 Hz poderão ser configurados dessa maneira no Xbox One X e no Xbox One S. Isso quer dizer que os jogos vão trabalhar a 120 FPS? Não vão trabalhar a 120 FPS. Os jogos vão continuar tendo a limitação que eles têm, que é, ou seja, se travou para 30 vai ser 30, se travou para 60 vai ter 60. No entanto, você vai poder adquirir experiência de conteúdos a 120 Hz dentro do seu aparelho. Por exemplo, Blu-rays que trabalham a 120 Hz. Mas não parou por aí, vai também chegar aí o modo de baixa latência automática do Xbox One X. O que é isso? Também faz parte da normativa do HDMI 2.1. Para que o console seja enquadrado nessa normativa, ele precisa apresentar esse recurso, que é o que? É automaticamente o aparelho vai identificar a melhor latência para trabalhar com a sua televisão ou monitor. E sua televisão e monitor tem que ser compatível com a tecnologia também. É a especificação ALLM do HDMI 2.1, que é respeito a essa taxa. Basicamente, o seu monitor vai se comunicar com o console e eles vão ajustar a configuração automaticamente de latência, ou seja, o quanto o quadro é entregue, o quanto ele recebe e qual é o input lag que vai ser recebido. Então, se o console tem capacidade de aumentar e enviar a 1 millisecond, o monitor trabalha a 1 millisecond. Se o console tem capacidade de 4 millisecond, ele trabalha a 4 millisecond o tempo de resposta. Isso é legal, isso é bacana, mas entenda mais uma vez, você precisa ter um aparelho de televisão, um monitor compatível com essa resolução do HDMI 2.1. Portanto, em forma resumida, a gente pode falar que para aproveitar todas as funcionalidades aí colocadas no Xbox One X e no Xbox One S, você precisa ter uma televisão ou um monitor que tenha HDMI 2.1. E aí ele vai ter as tecnologias do HDMI 2.1 que também são compatíveis com o Xbox One X. Outra coisa que você precisa é que sua televisão, até agora é muito mais monitor que televisão, tenha tecnologia FreeSync. Outra coisa do FreeSync que é bastante importante saber é que os monitores trabalham com frequência de FreeSync. Ou seja, o meu monitor, por exemplo, trabalha com uma frequência de 40 até 90 Hz. Abaixo disso, o FreeSync não é ativado. Acima disso, o FreeSync também não é ativado. O FreeSync só funciona se o quadro estiver entre 40 e 90 FPS. Portanto, para um console é ideal que você adquira um monitor que tenha um range de baixo FPS, ou seja, que comece a partir de 30 FPS para que você usufrua do serviço no seu console. Não é uma tarefa muito fácil encontrar monitores dessa natureza. A gente do Detonando Geek depois vai fazer conteúdos relacionados a isso e mostrar para você uma lista de monitores que podem ser aproveitados com a tecnologia. Do ponto de vista tecnológico, é uma evolução completamente diferente do que a gente já viu. Um console trabalhar com especificações tão altas para entregar uma experiência melhor de gameplay para aqueles que querem comprar equipamentos que funcionem com essas experiências. Bem legal, bem bacana. Outra coisa também que a gente pode ver é talvez uma probabilidade de aumento de performance em jogos para o Xbox One X no futuro, porque hoje todo mundo já sabe que os jogos aprimorados eles vêm na resolução 4K e também vem o modo performance que aumenta o FPS. Todos os jogos de console vêm com V-Sync ativado, ou seja, aquele modo que eu te falei que é o jogo que controla para entregar. Se você desabilita o V-Sync, quem é PC Gamer sabe disso, você tem aumento de quadros na tela, ou seja, aumenta o seu FPS. Então, o V-Sync poderia ser desabilitado se você estiver trabalhando com monitor ou televisão FreeSync, ou seja, você teria um aumento de FPS na tela. É óbvio, é claro, é lógico que para isso funcionar, os jogos deveriam vir com essa opção de você habilitar ou não o V-Sync no console, o que agora seria possível para aqueles que têm aí monitores FreeSync. O Xbox One X, tratando de um console também utilizado na televisão, então a gente pode verificar que talvez aí comece a vir televisores FreeSync no mercado graças a esse impulsionamento do console. Não é bom só para a galera do console, é bom também para a galera do PC Gaming que está a fim de uma tela maior e com preço mais acessível. Todo mundo sabe que televisão é um custo-benefício mais interessante do que monitor, mas monitor game vem com alguns mimos, por exemplo, FreeSync, que televisão não vem. Televisão vindo com isso, melhora também pro lado dos PC Gamers que estão acompanhando a gente agora aí no canal. Portanto, a atualização aí de maio do Xbox One X tá de primeira, tá bem legal. Eu rodei aqui várias coisas com FreeSync 2K, adorei mesmo, é minha resolução preferida. Eu não gosto nem tanto de 4K e eu já odeio Full HD.
HD, então 2K pra mim é uma resolução intermediária e eu acho muito agradável, principalmente numa tela de 28 polegadas de um monitor. Então fica bem imersiva a experiência, não perca os detalhes da alta resolução que o console pode oferecer e também aí não perca as tecnologias envolvidas, que é a utilização do FreeSync. A gente recomenda, é muito legal para quem tem a oportunidade de comprar equipamentos compatíveis com essa tecnologia. E se você gostou desse vídeo, desmistificou tudo que você queria saber sobre o Xbox One X e as novas tecnologias visuais que estão sendo implementadas para deixar o console na especificação 2.1 do HDMI, conforme a Microsoft já tinha prometido há mais ou menos um ano, então deixa o seu like aí no vídeo, participe dos nossos grupos de Xbox One Tech, PC Gamer Tech, Nintendo Tech, PlayStation 4 Tech, os links estão todos na descrição. Continua essa discussão no space.geek.com.br, nosso fórum dedicado a dúvidas do canal. Eu sou o Gotcose e até a próxima. Vou aproveitar agora a minha jogatina em 2K. Bora!